Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o sufixo eiro ou eira. Mas precisamos primeiro saber o que é sufixo. Bom, sufixo é um afixo, ou seja, um termo que se une ao final de uma palavra primitiva, a palavra original, formando então uma nova palavra. O sufixo é responsável pela criação de outras palavras, as chamadas palavras derivadas, ou seja, palavras que são formadas a partir de uma palavra original, de uma palavra primitiva. Na língua portuguesa, nós temos vários tipos de sufixos, mas hoje nós falaremos sobre o sufixo eiro ou o sufixo eira. Este último trata-se das variações de gênero, ou seja, masculino e feminino. Vamos a um exemplo de sufixo com o eiro ou eira. Temos aqui a palavra pedra, mas o sufixo eiro fica pedreiro, ou então com o sufixo eira, que fica pedreira. Vamos a outros exemplos. Vamos usar o sufixo eiro. Cavalo, cavaleiro. Brasil, brasileiro. Ferro, ferreiro. Açúcar, açucareiro. Vamos agora para exemplos com o sufixo eira. Brasil, brasileira. Copo, copeira. Jardim, jardineira. Verdade, verdadeira. Bom, agora abram o LD de vocês em língua portuguesa, na página 33. Na página 33, em cima, coloquem a data de hoje, 31/7/2020. Sufixo eiro ou eira. Número 3. Releia a pergunta que Zé Lelé fez a Chico Bento. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Letra A. Copie o nome das frutas. Procurem no balão, referente ao diálogo do Zé Lelé, o nome das frutas citadas em sua pergunta. Letra B. Você conhece alguma dessas árvores frutíferas? Já viu uma goiabeira, uma jaqueira ou uma mangueira? Goiabeira, jaqueira ou mangueira são as árvores que dão os frutos, nos quais o Zé Lelé citou na sua pergunta. A goiaba vem da goiabeira, a jaca vem da jaqueira, a manga da mangueira. Esses são os nomes das árvores frutíferas que produzem essas frutas. Letra C. Leia e grife a parte igual dos nomes dessas árvores frutíferas. O que é grifar, professora? É passar uma linha embaixo, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui goiabeira, jaqueira e mangueira. Qual é a parte das três palavras que está igual em todas elas? É o sufixo eira. Então, vocês devem passar um traço embaixo do eira das três palavrinhas, tá bom? A parte que você grifou chama-se sufixo. Número 4. Utilize o sufixo eiro ou eira para formar o nome das árvores que dão os seguintes frutos. Letra A. Banana. B. Figo. C. Laranja. D. Pera. E. Abacate. F. Amora. G. Limão. H. Caqui.
I, ameixa e J, jabuticaba. Vocês irão usar o nome das frutas, seguida do sufixo eiro ou eira, para escrever o nome da árvore frutífera responsável por produzir essa fruta, ok? Pausem o vídeo e façam até número 4. Número 5. Leia as frases e complete-as. Letra A. O pêssego é o fruto do... Você irá completar aqui com o nome da árvore frutífera responsável por produzir o pêssego. Letra B. A tananã é a árvore que dá maçãs. Aqui você irá colocar o nome da árvore frutífera responsável por produzir a maçã. Letra C. A árvore que dá cerejas é chamada de tananã. Você irá colocar também o nome da árvore frutífera responsável por produzir a cereja. Então, pausem o vídeo e complete a letra A, B e C da número 5. Vamos a outro conteúdo da nossa aula. Agora, falaremos sobre o uso das letras S, SS, cedilha e C. Em algumas palavras, apresentam o mesmo som, como, por exemplo, símbolo, progresso, cabeça e jaci. Porém, isso não é uma regra para todas as palavras. Vamos então conhecer algumas regras da língua portuguesa quanto ao uso dessas letras. Vamos falar primeiro das regras quanto ao uso do S. Toda palavra iniciada com a letra S apresenta o fonema do S. Exemplo, sapo. Se estiver entre duas vogais, apresenta o fonema do Z. Exemplo, casamento. Como assim, professora, entre duas vogais? Vamos observar as letras que vêm antes e depois da letra S. Neste caso, o S não está no início da palavra, e sim no meio dela. Eu vou observar se o que vem antes é uma vogal, neste caso é a vogal A, e se o que vem depois também é uma vogal, que neste caso é outra vogal A. Quando isso acontece, a letra S apresenta o fonema do Z, ou seja, ele fica com o mesmo som do Z, como na palavra casamento. E quando estiver entre uma vogal e uma consoante, também apresenta o som do S, como na palavra cansado. Aqui, o S também está no meio da palavra. Antes do S, nós temos uma consoante, que é a letra N. Depois do S, nós temos a vogal A, ou seja, ele está entre uma consoante e uma vogal. Nessa situação, o S apresenta um som do S e não do Z. Vamos agora para algumas regras quanto ao uso do SS. Nenhuma palavra inicia com SS. É usada para representar o som do S quando estiver entre duas vogais. Exemplo, pássaro. Aqui, o SS nos traz o som do S e não o som do Z. Mas por que, professora, se na palavra cansado ele também tem o mesmo som e é com um S apenas? Porque na palavra cansado ele está entre uma vogal e uma consoante. Nessa situação ele está entre duas vogais. Veja que antes do SS nós temos a vogal A e depois também. Então, todas as vezes que estiver entre duas vogais, nós devemos usar SS. Agora, vamos a algumas regras quanto ao uso do cedilha. Nenhuma palavra inicia com cedilha. É usado sempre antes das vogais A, O e U. Ou seja, vocês nunca irão encontrar o cedilha junto com as vogais E e I. Temos aqui o exemplo de caçador,
poço e cupuaçu. Veja que depois do cedilha, nós temos as vogais A, O e U. E apresenta o fonema do S. Bom, agora chegou a hora de praticar. Abra o LDI de vocês na página 34. Na página 34, em cima, coloquem a data de hoje. Letras S, SS, cedilha e C. Número 6. Leia as palavras e observe as letras destacadas. As letras destacadas são essas que estão em negrito, essas mais escuras, ok? Símbolo, progresso, cabeça e jaci. Letra A. Copie as letras destacadas. Aqui vocês devem copiar apenas as letras que estão destacadas, não as palavras, ok? Letra B. As letras destacadas são iguais ou diferentes? Letra C. O som que elas representam é igual ou diferente? Pausem o vídeo, respondam a letra A letra B e a letra C. Número 7. Leia as frases a seguir e complete as palavras com as letras S, SS, cedilha ou C. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário ou a internet, ok? Letra A. A vida de milhares de espécies de animais herbívoros depende das árvores. São eles que fornecem os frutos, as folhas e o néctar das flores. Letra B. As árvores servem de abrigo para muitos animais, como macacos, bichos preguiça e pássaros. Letra C. As florestas estão ameaçadas por causa da ação do homem. Todos os anos, uma grande área é destruída por incêndios. Letra D. A destruição das florestas também é causada pela derrubada ilegal de árvores, pelo avanço da agricultura e da pecuária e pela expansão das cidades. Bom, aqui vocês devem usar o S, SS, cedilha ou C para completar as palavras. Observem que nessas palavras, essas letras apresentam o mesmo som, o som do S, tá bom? Então, vocês devem completar as palavras. Caso fique na dúvida, pode pesquisar um dicionário ou na internet, ok? Bom, pessoal, finalizando esta atividade da página 34, vocês finalizam a aula de língua portuguesa de hoje. Então, eu fico no aguardo do retorno de vocês com as fotos das páginas 33 e 34 para as correções. Encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Até o próximo vídeo.